Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal. Beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, como de costume, queria aqui trazer aqui os nossos apoiadores, começando aí pela Kikoxinhas, com a Ana, que fornece aqui esses salgados maravilhosos aqui. A Ana, ela é embaçada na cozinha, ela faz aí o que você pedir para fazer, ela faz. Não sei dizer o que ela não sabe fazer. Tá? Então quer comer alguma coisa, chama a Ana lá, vai lá no Instagram, se inscreve no canal dela, segue ela lá e começa a pedir porque o negócio é bom, beleza? Abraço, Ana. Outro apoiador aqui que a gente quer destacar é a Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio, eles mexem lá com computadores. Você tem aquele computador em casa lá que você quer jogar pela janela, tacar fogo, e nas Casas Bahia comprar outro em 72 vezes, não vai não. Chama lá o pessoal da Tecno Studio, o Hélio e o Rafa, tá aqui o contato deles. Eles vão avaliar a sua máquina, ver como é que é, qual a configuração dela, se dá para fazer um upgrade. Se der, eles vão fazer num precinho justo, naquele precinho, entendeu? E a gente tem aí a prova do trabalho deles, que os episódios desse podcast, eles são editados numa máquina que estava encostada, eles deram uma turbinada nela e hoje ela está voando baixo. Tecno Studio, beleza? Bom, e a convidada de hoje, iniciando aqui o mês da mulher, né? Mês de março, a gente tem aqui a Bárbara Terra, que é empreendedora social, tá aí num monte de projetos que a gente vai falar e vai ter um tempo aí pra ela explicar tudo pra gente aqui, que nessa altura do campeonato eu não consigo decorar tudo não. Seja bem-vinda, Bárbara. Satisfação, Sandro. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, fazendo parte também dessa trajetória, né, do Já Podcast. É uma honra mesmo. A honra Obrigada. É toda nossa. Mas e aí, já pode? Já pode. Já podcast. Até o barulhinho. Não. E finalmente Bárbara Terra no Já Podcast, hein? Nossa, pois finalmente. É que é muito distante, né? Muito longe. Então, tantos quilômetros, né, de distância. Ai, pois é, tá aqui do lado, né? Estamos aqui no Sim, vizinhos. cria do mesmo quintal, né? Não? Uhum. Que coincidência. Mas e aí, só pra registrar, né? Porque eu sei como é que foi a sua infância, né? Conta pra gente aí como é que a Bárbara cresceu aqui no BNH. Olha, a Bárbara cresceu num quintal com muita música, muito samba, muita gente. Minha mãe sempre foi uma articuladora cultural do bairro. E minha avó era Shokubuku, né? Que é uma liderança dentro do budismo. Então, minha casa, na semana, tinha as reuniões do budismo e aos finais de semana tinha o samba com feijoada. Então, sempre foi um polo, assim, muito diverso, né? Muitas pessoas circulavam na minha casa. Então, eu era uma criança muito feliz, muito animada, muito interativa, trocava muito com todas as pessoas, nunca tive muito problema com isso, assim, de, não vai com pessoa, não vai com tal pessoa, não, eu ia com todo mundo. Eu era cria realmente da comunidade, então eu fui me tornando essa pessoa também, né, essa pessoa que dialoga com todo mundo, com todos os grupos, os projetos. E mais ou menos isso, assim, teve as dificuldades, sim, né, da escola, né, do convívio, da questão da polícia, das violências, né, que por estar num contexto periférico a gente acaba sofrendo, né, mas eu sempre fui muito subversiva nesse aspecto, assim, de querer fazer a diferença, né. A mulher, ela, nesse aspecto que você tocou aí, a mulher, ela sente menos essa violência? Ela vivencia menos? Eu acredito que é sempre muito na retaguarda, assim, dando apoio, né? Dando apoio, porque a gente se preocupa muito com os nossos filhos, parentes, irmãos, primos, né? Então a gente tá sempre ali na retaguarda. Já pegou o documento, né? Não vai com blusa preta, não coloca capuz, esse tipo de... Não usa boné. Não usa boné, não corre, sabe? Assim, é sempre
nesse aspecto de visão mesmo, assim, né? Então, foi esse lugar que eu vi, pelo menos as minhas mais velhas, né? E hoje eu faço isso com o meu companheiro, faço isso com os meus parceiros também, porque a gente se preocupa, né? A gente é um alvo, se torna um alvo, sim. E aí você desde cedo comprou a briga. Sim. É de berço, né? Umas coisas que vêm muito do berço, né? Minha mãe, minha avó sempre foi essas pessoas, e aí a gente vai acabando dando continuidade em algumas coisas, né? E uma delas é esse olhar voltado para a comunidade. Eu vou dar um salto aqui, vamos fazer um comparativo de tempo aí. Você olhando lá para trás e hoje, mudou? Eu acredito que mudou, sim. Mudou. Eu acho que eu tenho falado bastante isso, assim, em algumas pessoas que eu conheço, a gente vai trocando figurinhas sobre o bairro, né? Sobre os aspectos que a gente viu essa diferença. E eu acredito que essa questão artística, cultural, né, sociocultural, a gente mudou muito a história do nosso bairro a partir dessas iniciativas artísticas, culturais, né? Então, hoje o Grajaú se torna uma referência dentro disso, né? Se torna hoje é um celeiro cultural, artístico mais potente das periferias de São Paulo. Hoje as pessoas conhecem o Grajaú como isso, né? É com orgulho que a gente fala isso. Muito orgulho, né? é muito, eu tô até arrepiada. É muito assim, né? Então, durante muito tempo, se a gente fizesse uma pesquisa, a gente ia ver que era um bairro violento, as pessoas tinham medo, né? Não queria pertencer a esse espaço. Isso ia desde quando a gente está cansado de falar aqui para ver que não é uma coisa incomum, né? Desde você falar que, quando te perguntam onde você mora, falar que você mora em Interlagos, né? Exatamente. Até você não querer estar aqui dentro e tudo mais, Sim, né? a distância, né, a precariedade das coisas, os acessos, né, oportunidades. Então, se você colocava num currículo que você morava no Grajaú, as pessoas não iam querer te contratar, né? Porque é isso, a dinâmica é outra, né? Então, eu fui vendo todas essas ausências, né, e essas violências também, e eu fui querendo direcionar a minha vida de uma forma diferente, né? Então, pouquíssimo tempo que eu tenho de CLT assim na carteira de trabalho, porque eu nunca me habituei nessa coisa de trabalhar. Que inveja. Eu não conseguia me encaixar, assim. Era uma coisa... Claro que tem essa questão da sobrevivência, né? Sim. Mas nesse aspecto, assim, hoje eu consigo falar isso de uma tranquilidade, né? Que eu trabalho com a minha criatividade. Então, mas eu penei, viu? Pra subir essa montanha. Então, vamos lá no começo. Vamos lá. Você foi aquela criança que estava lá no budismo, na roda de samba, na comunidade. E quando é que você começou a se engajar nisso? Foi desde cedo ou você se alienou durante um tempo e depois... Sim, como é que foi? É isso, né? Como o pessoal fala, santo de casa não faz milagre, né? Tem a questão da infância, mas ali na adolescência, aquela coisa de quem sou eu, né? Qual é a missão, propósito, tudo. E aí eu fiquei assim... Fiquei mais com o pessoal do rock, eu frequentava mais umas baladas de rock, de new metal, aquela coisa de bate-cabeça, sabe? Nossa, uma coisa assim que hoje são meus amigos ainda, mas não é mais a minha tribo, assim, né? Mas eu tive esse momento também, e é isso também hoje eu vejo como uma forma de diversidade, sabe? Tipo, de estar em outras tribos, né? E aí teve um período que... Lá atrás você já estava furando bolha. Já tava. Exatamente, porque, tipo... só que aí foi uma época assim que eu falei assim, gente, não sei se é exatamente isso. Nessas indagações, né, de que eu quero ser, barabadá, eu conheci a comunidade Rastafari. E foi bem interessante, porque eles têm uma dieta vegetariana, né, eles guardam sábado, tem todo um aspecto cultural por trás, além das coisas que são ditas, cultural e né? religioso, né? Religioso Sim. também. Então eu fui me aliando a essa turma, né, essa tribo também.
E aí eu fui mudando um pouco minha perspectiva de vida, fui compreendendo o que era o sistema, né? E também fui entendendo o porquê que eu não me encaixava em alguns lugares. E fui entendendo racismo estrutural, né? Enfim, fui me empoderando também, né? Bebendo dessa fonte ancestral, que é o Rastafari, fui compreendendo outras coisas também. E aí eu falei, não, então eu tô aqui então para ser essa peça realmente subversiva que não tô para o sistema, assim. Eu posso reconstruir um sistema a partir do meu território, das pessoas que estão aqui, né, entender as nossas vulnerabilidades, pensar em potência, né, as fragilidades. Então, como a gente pode pegar as fragilidades e transformar em potência, né? Sim. Então, e aí eu tinha uns 15, 16 anos nessa época, que me tornei vegetariana, tudo, barabadá. E aí, nesse processo, eu conheci o CAPS, né? Que é o Centro de Arte e Promoção Social, que Dona Maria Villani é líder. Sim. E aí, quando eu conheci essa mulher, assim, virou uma chave, assim, tipo... Ela tá envolvida em tudo, né? Ela é zica, meu. Zica. Ela é zica. E, assim, pra você ter noção, o CAPS, ela com o coletivo, né? Não sei quais pessoas que estavam envolvidas exatamente, mas ela é esse nome, referência para mim. Que o CAPS surgiu em 90 e eu nasci em 91. Então, tipo, quando eu nasci, a Dona Villani já estava à frente do tempo, fazendo várias coisas aqui. Mobilização de moradia, de escola, de creche, né? Eventos culturais, tinha feiras também, que ela já fazia. Tanto que Nós por Nós, uma vez, dentro do nosso festival, a gente homenageou ela na feira, foi bem, bem legal. Então, a partir do momento que eu conheci o CAPS, né, fiz parte ali da construção do Fórum de Cultura do Grajaú também, que rolava no CC, que antes não era CC, era Palhaço Carequinha, né, nessa transição de casa, ponto de cultura, acho que era ponto de cultura, virou casa cultural, acho que é isso, centro cultural. E aí, nessa transição, a gente foi se engajando, fui conhecendo muitas pessoas da arte, da cultura aqui dentro, lideranças, né? E aí eu falei assim, gente, é isso, nossa, tem potência real aqui, a gente só precisa estar junto, a gente só precisa conhecer, sabe? Se conhecer. Tipo, eu faço isso, eu penso aquilo e tal, como que a gente pode criar um ecossistema, sabe? De potências, né? Então, a partir disso, assim, eu não larguei essa mulher, não larguei o pessoal, o CAPS, a roda de poesia, tinha também os encontros filosóficos, né? Que foram coisas, assim, que mexeram muito comigo. E aí, de algumas indagações que eu ia me fazendo a partir... Porque é isso, né? Uma hora que você abre uma porta, aí você vai sendo inundado de informação, tipo, quero mudar isso aqui. Não, isso aqui não é legal, isso aqui também não. Então, tipo, como que eu posso fazer isso na condição que estou, né? Não tenho faculdade, né? É muito por ousadia mesmo, por acreditar e pensar futuro, né? E querer sobreviver com dignidade, né? Acho que essas coisas sempre me atravessaram muito, assim. E aí a Nós por Nós nasceu muito desse lugar, né? Dessa vontade, dessa ânsia de estar junto, de estar fazendo, de estar pensando em reescrever a nossa história, de pensar futuro, né? Então a gente foi criando esse lugar... esse lugar de fomento, né, das nossas criatividades, inventividades. E a Nós por Nós, ela tem quanto tempo já? Desde 2016. Então, esse ano ela completa 6 anos de trajetória. Lá entre os seus 16 anos, que você falou que deu aquele estalo... Sim. Até... Eu não vou fazer conta agora, por favor, né? Senão vai revelar tudo aqui. Mas nesse intervalo, o que você fez? Qual foi... Você esteve aí envolvida com o CAPS, com o Centro Cultural. O que você desenvolveu nesse período? Então, nesse período, como eu era muito nova, assim, eu fiz de tudo, mas fiz de tudo real, assim. Cheguei a fazer psicologia, tranquei. Astrologia sempre teve muito perto também, né? Isso desde a infância. Minha mãe sempre foi essa pessoa que falava muito de astrologia em casa e até julgava a gente pelo signo, olha lá, sagitariana, né? Olha lá, tá fazendo tal coisa porque é sagitariana. E eu fui crescendo muito com isso, então também eu fui me aventurar nos astros, no cosmo, foi bem interessante essa vivência. E aí depois teve um momento que eu senti a necessidade de sair do Grajaú, porque eu queria experienciar outras coisas.
né? E fui morar em São José dos Campos. São José dos Campos? Interior, né? Daqui de Sampa. E foi uma experiência muito rica também, porque eu me conectei com um coletivo lá que se chama Pulpa Permacultura. E o Pulpa, o próprio nome, assim, traz essa coisa de transmutação, assim, né? De borboleta, de... Nossa, então, assim, eu sentia que lá eu também pude voar, assim, sabe? De criar asas, Era um movimento periférico também? Era um movimento... Como que é o nome? Interiorano. Não eram pessoas periféricas, eram pessoas que tinham passado pela universidade e tal, mas era roça, sabe? Assim, galera da roça. Mas tinha essa preocupação humanizada com as coisas. E aí lá, tipo, eu aprendi a construir casa, aprendi a plantar, aprendi a reconhecer planta. Caminhei junto com o pessoal do MST, a gente fazia cinemas para as crianças de lá, assentamento, agrofloresta. Então, toda uma gama assim, de conhecimento que depois que eu saí de lá, eu pude trazer aqui para a Quebrada. Mas eu só precisei sair. Então, a gente tinha muito esse movimento de sair, abastecer de conhecimento para voltar para passar para os nossos, né? Eu acho que o Grajaú ele foi se estabelecendo um pouco assim, na minha visão, né? Sim. Então, a partir dessa conexão com a permacultura, né? Que depois eu fui vendo também que permacultura nada mais é do que uma comunidade indígena, um quilombo, uma ecovila. Sim. Sabe? Não tem muita novidade, mas acho que... como o crioulo fala, né? Novas embalagens para antigos interesses. Eu ia falar do PEC. É isso, né? É a mesma, né? Vai se dando outros nomes, outros adjetivos. Mas né? eu acho que às vezes você precisa dar uma nova embalagem. Eu entendo que tem movimentos que tá só criando nova onda mesmo, criando modinha, né? Sim. Mas tem muitos packs aí, né? Você junta um monte de coisa e dá uma identidade para aquilo. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, para as pessoas absorverem, se encontrarem, né? É válido, dependendo da situação, eu acho que é válido, né? No meu caso foi muito válido, porque aí eu falei assim, nossa, eu consegui conectar isso assim, de uma maneira muito tranquila. E foi uma experiência enriquecedora para mim. E aí quando eu saio de São José, já volto para cá, já movida por todas essa energia, né, dessa fonte que bebi lá no Vale do Paraíba, né, e volto pra cá. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase 4 anos. Isso. Tô aqui só somando. Aqui, sim, eu vinha pra cá, pro Grajaú, minha família sempre morou aqui, minha avó, minha mãe. E aí eu voltava pra cá, fazia parte ali do... Ah, você foi sozinha pra lá? Eu fui sozinha. Legal. Eu fui sozinha. E aí vinha para casa aos finais de semana, né? Não abandonei o Grajaú, né? Mas era mais difícil estar aqui sempre, né? Sim. Mas ainda assim fiz parte de algumas frentes, né? Nessa época também. E aí a partir desse momento, desse retorno, né? Que eu volto para cá, eu penso então, porque muita coisa que eu via que eles faziam lá, sobretudo esse coletivo, eles tinham dificuldade de aplicar algumas coisas que a gente já fazia aqui. Então eles tinham a técnica, mas faltava, não sei, assim, acho que é mais uma coisa de fazer mesmo, assim, sabe? E eu via que aqui a gente tinha essa coisa do fazer, mas faltava a técnica. Né? Então, assim, eu falei, gente, por que a gente não soma isso, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. E então eu trouxe essa realidade do que eu experienciei, dessas coisas de lá e tudo mais. E fui trazendo para cá, né? Então, eu fiz uma reunião com algumas lideranças em 2016. Foi. No começo de 2016, até outubro, a gente conseguir sentar mesmo, assim, e pensar como poderia ser esse evento. Na época, é bem interessante dizer isso, porque na época tinha muito mais homens. Muito mais homens, assim, nessa reunião e tal. E eu acho que depois de 2016... eu senti que teve não sei, assim, um florescer feminino, sabe? Eu senti que nasceu muitos coletivos, Sarau das Minas, Grajaminas, as manas também lá de Parelheiros, enfim, muitos coletivos femininos, né? Nasceram, brotaram, fomentaram a partir de 2016.
o que eu vejo hoje, né? Porque se a gente for ver assim, acho que também coletivos diversos, que trabalham a diversidade também, Quebra-Mundo também foi nessa época. Né? Acho que também a Letícia, a Mestiça, a Mili, toda essa galera que eu vejo hoje circulando e muito ativo, né? Iniciou nessa mesma época, assim, a trajetória. A gente não se conhecia, se conhecemos através da rede Nós por Nós. E você atribui essa entrada em peso das minas nesses movimentos a alguma coisa específica ou foi uma coisa natural? No território eu não sei dizer muito porque eu não estava aqui, né? Então foi a hora que eu retomei para o Grajaú. Então eu não sabia muito o que estava acontecendo antes, né? A fundo. Então não sei dizer se aqui já estava essas articulações antes, né? E aconteceu junto, assim. Mas eu conheci todas essas pessoas através da rede Nós por Nós. Que aí nós realizamos o primeiro evento em novembro de 2016, lá no ateliê daqui, né? Que era uma galeria de arte. É aqui no Rimberg, né? Mas não tem mais, né? Não existe mais. Aí, mas ficaram lá acho que uns 10 anos, pessoal, por aí, viu? Ficou um bom tempo lá. E esse lugar também abriu muitas portas para muitos coletivas, né? Culturais e tal, para atuarem, fomentarem suas iniciativas, né? E a Nós por Nós foi uma delas. Então, o primeiro evento foi lá. A gente começou assim de uma maneira muito despretensiosa, assim, muito porque a gente queria gerar renda, pensar em geração de renda, pensar em estar junto, né? Construir alguma coisa juntos e lazer, né? Que acho que a gente gosta, gosta bem. Merecemos, né? Merecemos. Então, aí nesse evento a gente cobrou uma entrada, acho que de R$5 na época. A gente cobrou essa entrada. E aí tivemos muita dificuldade também, porque a galera não quer pagar. Tipo, Bárbara, sabe assim? Tipo, aí você fala, amigo, mas ajuda, né? Colabora com o evento e tal. Enfim, mas foi bem legal, assim, porque a galera não queria ir embora, tipo, foi um... Aí fica mais fácil cobrar na outra, né? Entendeu? Mas aí a gente foi pensando em outros mecanismos também, de como cobrar, né, pra galera também entender, né, a colaboração, fazer toda essa parte de colaborar, entender, fazer parte. E aí, eu lembro que nesse dia, assim, veio um pessoal do Vale, que eu chamei pra fazer um intercâmbio cultural. Aí teve os meninos do Semblantes, Luiz Semblantes, o Shell também, Mano Mones, DJ Crafter, chama Lami também. Poxa. Foi bem legal. E aí tinha algumas expositoras, né? A gente teve livros, acessórios, trança, comida natural. E aí, a partir desses recursos que a gente levantou no evento, foi que a gente conseguiu remunerar toda essa galera. Não da maneira que a gente queria, mas como deu ali, né? Tipo, pelo menos todo mundo conseguiu ir pra casa. Legal. Não tinha Uber na época, então era busão mesmo, né? E aí, deu pra todo mundo voltar pra casa em segurança. Então, a partir disso, a gente viu que era, tipo assim, nossa, temos uma potência aqui. Vamos olhar melhor pra isso? Então, aí a gente ficou a primavera inteira, assim, debruçadas, né? Que aí era a Lorena Carvalho, a Denise também, Denise Alves também estava nessa época. A Denises? Denises, Essas duas manas foram percursoras disso comigo. Que legal. E aí, nesses eventos, a gente ficou a primavera inteira, assim, destrinchando como que ia ser, né? Pensando e tal. Até que a gente fez o festival Nós por Nós de verão. Então, ali a gente já entendeu como que seria esse modelo de negócio, mesmo sem saber o que era modelo de negócio, porque assim, a gente começou a empreender em 2016, mas eu só fui entender que eu era empreendedora em 2019. Nossa. Quando eu fiz uma imersão e tal, que eu falei, nossa, eu sou empreendedora, mas tipo assim... Preciso alguém te falar, né? Entendeu? Por isso que essa coisa de ir pra fora, às vezes vir e voltar, sim. Né? Que a gente volta porque assim, do lado de lá eles desenvolvem uns conceitos bem legais, né? Umas teorias bem legais, né? A gente vai lá, entende isso. Entendi. Mas é isso que eu tô fazendo, né? Embora assim, né? Tipo, tem a questão da Nós por Nós, mas desde os 15, né? Eu já me virei de tantas coisas, já fiz tanta coisa, tanto empreendimento,
que a gente vai até se querer se achar, né? Tipo assim, ai meu, o que eu vou fazer mesmo? Então, eu reuni um pouquinho de tudo que eu sabia, né? Tanto de articulação como de gestão, até das próprias... Tem uma época que eu trabalhei muito com alimentação vegana, quando eu morava lá em São José, né? Precisava gerar um dinheiro e tal. Então eu fazia bolo de paçoca, fazia coxinha de jaca, fazia hambúrguer de grão de bico, fazia várias coisas para vender na época. Suco natural também. Tal. Então eu fui pegando um pouquinho disso tudo. Você continua vegetariana? Não mais. Ah, tá. Faz... Não, você me deu um susto aqui. Não, agora. não. Eu tô comendo aqui uma coxinha maravilhosa. Perguntou assim. Depois que voltei para São Paulo, assim, foi difícil, viu? Foi difícil, que aí a dieta foi pro saco. Mas eu fiquei 7 anos. 7 anos. Foi uma experiência bem legal, assim. Aí... Onde eu tava? Eu tava que você foi buscar... Que foi legal você ir buscar fora. Sim. Né? Você descobriu que era empreendedora. Ah, não. Aí, exatamente. Aí, nesse processo, eu descubro, então, que em 2019 que eu era empreendedora, né? Mas em 2016 a gente já estava com essa proposta de colaboração, de geração de renda, né? Então, no evento, a gente já entendeu que o nosso modelo de negócio, como seria mais ou menos. Que seria sempre na virada das estações do ano, a gente trazendo uma proposta que combinasse com o evento. Se era verão, então assim, acho que verão combina com água, combina com feijoada, combina com samba, né? Então a gente foi trazendo esses elementos do que a gente achava que ficaria melhor para compor o evento. Certo. E aí esse segundo evento foi na Ecoativa, porque a gente também entendeu nesse processo o quanto era necessário a gente transitar pelo bairro, sabe? Show, nossa. Fantástico. Muito massa, né? Porque a gente sempre via, assim, a galera muito... Tipo, quem é BNH é BNH real, assim, não sai do BNH não é por nada, né? Então, tipo, como que a gente poderia fazer alguma coisa que as pessoas circulassem pelo bairro, né? Porque o Grajaú é um país real, né? É muito grande. Então, vamos circular aí, gente, bora. Então, beleza. Aí, o segundo foi na Ecoativa. Essa proposta, então, teve feijoada, a gente vendeu antecipado os ingressos, né, para consumir a feijoada. A entrada era livre, mas para consumir tinha um valor antecipado e um valor que chegava lá, a pessoa poderia comer. E foi bem legal porque tem a balsa, né, a fila da balsa, aquela fila gigante, então as pessoas também consumiram desde a arte, né, que a gente estava propondo ali no ambiente, até também a feijoada. Então foi um evento assim muito massa, foi um evento incrível. Teve acho que umas 7 empreendedoras na época, que estão com a gente até hoje, em parcerias, né? E também ganharam um mundo, assim. Porque a gente começou muito junto, né? Essas marcas, a gente começou junto. E aí a gente foi vendo que era potente, então a gente foi fazendo mais. E aí no decorrer a gente fez 10 festivais nesse formato. No meio do caminho a gente mudou algumas coisas, né? A gente tinha também uma moeda local que se chama Moeda Marginal. Show. Que foi o pessoal do Imagem que, através de um evento deles, legal. Eles criaram essa moeda, né, do Banco da Margem. E aí a moeda era uma moeda de papel mesmo, com fotos da quebrada, da navegação, do grafite, da Ecoativa, de elementos... elementos daqui da quebrada, né? E a gente fazia essa troca de moedas a circular no evento. Era muito legal. Nossa. O pessoal, assim, também gostava muito. Tipo, nossa, é quebrada? Onde que é esse lugar? Não conheço. Então, a galera questionava, assim, sabe? E aí me pintou uma curiosidade. Qual era o lastro dessa moeda? O lastro? Como assim? Ela tinha um fundo real a pessoa comprava aquela moeda... Ela comprava para consumir no evento. Ah, tá, legal. Então, ela tinha um banco, um espaço que ela trocava o real pelo marginal. E aí, com os empreendedores, ela trocava o marginal. Entendi. Então, ela ia lá, trocava o real pelo marginal, pegava os marginais, ficava com os marginais na mão. Se ela quisesse consumir uma breja com você, ela dava o marginal. E aí, fazia um processo de sangria com os empreendedores, depois a gente passava, anotava o valor e fazia a devolutiva financeira para eles. Era mais pra gente ter essa vivência mesmo. Exatamente.
O lastro era esse, o lastro era real, né? O lastro era irreal. E Sim. você tem o que faz um país, né? Exatamente. É a mesma coisa da moeda de um país. Sim. Muito louco, muito, muito fantástico essa ideia. E foi muito bacana essa experiência. Depois a gente conseguiu uma parceria com um festival que se chama Red Bull Amapico. E aí nesse festival, como era uma parceria de uma instituição, né, um parceiro já com uma marca e tal, a gente não conseguiu trazer mais o Marginal, mas foi muito legal porque a gente conseguiu fazer 2 festivais em parceria com o pessoal da Graja Beer, esses coletivos também, né, do Graja. Então foi uma curadoria toda feita por pessoas do Grajaú, coletivos do Grajaú, para o Grajaú. Né? Com apoio privado. Com apoio. Até esse momento vocês já tinham tido algum apoio público, não? Não. Não. Eu sempre fui muito... Nossa, foi na raça mesmo? Foi na raça. Foi nós por nós real. Caramba. Foi bem assim. Então eu valorizo muito essa... Porque nessa época o projeto já estava bem maduro, né? Sim, estava consolidado na quebrada. Já assim. tinha dado tempo de desistir já, né? Já. Que é o que acontece normalmente, né? Sim. Porque é uma estatística mesmo, né? Sim. 3 anos de projeto, de empreendimento, né, assim, é derradeira. Se você ficar, porque o negócio está evoluindo. Senão, vai evoluir para outra coisa. Né? Exatamente. E aí nesse processo, assim, foi bem interessante também, porque a gente conseguiu, então... contratar pessoas da quebrada para fazer alguns tipos de job, como cobertura fotográfica do evento, capturação visual, o pessoal da Cooperpac, também a cooperativa de reciclados da quebrada, eles recolheram o lixo, os insumos, né, do evento. Isso também gerou renda para eles. Então, é realmente um ecossistema, né? Pensar nesse ecossistema e como que a gente gera recurso a partir das nossas conexões. Ou seja, todo mundo foi remunerado. Todo mundo. Que da hora. Todo mundo. E fez a grana circular. Então, os empreendedores também que vinham... A gente fez questão de fomentar os empreendedores daqui, mas também abrimos possibilidades para esse intercâmbio de negócios, vamos dizer assim, né? Sim. Então teve a metade, metade não, mais que a metade. Tinha 20 barracas, 15 era da quebrada e 5 vinha de outros lugares. E os 2 festivais foram 2 dias de festival. Então foi bem interessante, porque os artistas também eram da quebrada. O Mano Mones foi o mestre de cerimônia. Legal. A Lucimeire Juventino também foi mestre de cerimônia. Foi muito massa. Foi bem interessante. Aí depois, assim, no final já pandemia. Aí a realidade já foi para outra coisa já. E como é que vocês lidaram com a pandemia? Fica à vontade, não tem problema não, relaxa, sossegado. A realidade da pandemia, assim, foi bem desafiadora, né? Porque a gente não sabia no começo o que estava acontecendo, se a gente ia, de fato, conseguir retomar as coisas, e aquela agonia de ver só as pessoas morrendo, né? Foi uma coisa realmente perturbadora. Sim. E, mais uma vez, a certeza que eu tinha era que a gente precisaria se reinventar de novo, sabe? Eu falei, meu Deus, da onde eu vou tirar força pra isso? Porque já tava tudo no esquema ali, tudo desenhadinho, tudo. Sim. Uma engrenagemzinha ali bem azeitada. E aí começar do zero de novo. Começar do zero de novo. O que se aproveitou da ideia original? Então, porque Só o objetivo? O objetivo, eu acho que... Porque nessa época foi bem doido, porque a gente estava para ter a Hub, né? Antes da pandemia. A gente estava nesse processo, a gente tinha conseguido... Nessa época a gente conseguiu um fomento, mas não era fomento público, exatamente. A gente fez parte de um edital que se chama Elas Periféricas, né? E porque assim, esse edital era um edital que olhava muito para as mulheres pretas na sua sensibilidade, sabe? Sim. Nas questões mais subjetivas mesmo. Então, isso assim, eu falei assim, então acho que esse aí dá pra ir, sabe? Não vou ser só mais um número, não vou ser... Né? Então, nesse processo, a gente teve apoio psicológico, a gente teve reuniões
modelo de negócio, pensar modelo de negócio. Então, teve um acompanhamento, né? A gente... acho que foi a primeira coisa o primeiro ambiente, assim, nesse lugar de empreendedorismo que eu me senti mais humana, sabe? Assim, falei, nossa, a pessoa tá preocupada comigo. Não só com o dinheiro, com a empresa, com o projeto e tudo mais. Que é importante também, que é nosso sustento. Sim. Mas... E foi um momento muito disso, né? Sim. E aí, graças a esse acompanhamento, assim, eu falei assim, não, aí acho que dá para pensar em alguma coisa assim. Então, eu me recolhi um pouco, demorei para reagir, confesso. Mas depois que eu reagi também, falei assim, não, preciso fazer uma campanha, uma vaquinha, alguma coisa. E aí reuni algumas pessoas, sempre reuni na galera. Tipo assim, gente, o que vocês acham disso? Bora comigo? Porque sozinha eu não dou conta. Se vocês forem, eu vou. Não, bora? Então bora. Então a gente fez uma campanha da benfeitoria na época. E foi bem legal, porque a benfeitoria, não sei se vocês sabem, mas tipo, ela tem um Mad Funday, que aí você doa a pessoa doa e a plataforma multiplica. Pô, que legal. Triplica, na verdade. Triplica. E nossa, eu falei assim, gente, será que a gente dá conta disso? Porque a gente tinha que, em um mês, 10 mil reais. Falei, poxa, e aí eles iam triplicar e ia ficar 30 mil. Falei, poxa, será que a gente consegue? Na pandemia, naquele cenário, né? Mas, foi a época assim, que eu mais vi a colaboração atuando real. Olha que eu sou cria da colaboração, assim, mas... Mas, assim, foi num momento de fragilidade que eu vi, de fato, as pessoas... Não, estão precisando disso, eu tô mandando tal coisa. Olha, tem aqui 20 cesta básica, eu tenho não sei o quê. Caramba, a galera compareceu mesmo. Chegou junto, cara. Chegou muito junto. E aí, assim, pra mim, isso foi o fôlego que eu precisava, né, pra dar continuidade. Então, a gente pegou todas as nossa rede, assim, e olhou o olhar voltado mesmo. Qual é as nossas necessidades agora? É sobrevivência, cara. A sobrevivência num outro formato, né? Mas a gente precisava sobreviver. Então, a gente fez o kit NPN, que era cesta básica, álcool em gel, um guia de autocuidado que a gente criou. Legal. Poxa, eu não trouxe o guia, mas eu vou te mandar o digital. Tá bom. Um guia de autocuidado, que eram uns cuidados assim para pensar ansiedade, depressão. Nada a ver com o cuidado físico da Covid. Cuidados pessoais mesmo, que a pessoa poderia adquirir nesse processo, né? Considerando que essa época foi que todo mundo ficou mais... Todo mundo pirou. Então, vamos pensar ansiedade, vamos pensar depressão, vamos pensar o estar sozinho, né? Essa solitude, né? Sim, que é o prazer também de estar sozinho. Enfim, vamos pensar em tudo isso. Então, tinha cuidados de escaldar pés, chazinho, qual chazinho poderia te ajudar mais nessa época, que foi feito pela Romária Sampaio, a Jennifer do Carmo também, essas manas todas que pensam nessa questão do cuidado, né? São psicólogas, terapeutas, né? Então elas foram me ajudando a compor esse material. Tanto que no outro também trouxe algumas coisas da fase da lua, para pensar também essa coisa da lua e tal. Foi bem legal. E aí, dentro do kit, então, tinha a cesta básica, o guia de autocuidado, tinha também álcool em gel, e a gente fez uma parceria com o pessoal, os agricultores. Né? Dentro da cesta também tinha a cesta de orgânicos. Ai, agradeço. Tinha a cesta de orgânicos. E então, durante 3 meses, a gente... que é um movimento que se chama CSA. Comunidade Sustenta Agricultores. Acho que é isso. E aí, durante 3 meses, então, a gente fortaleceu essa família agricultora com a produção de orgânicos, né? A produção deles, então, vinha pra gente e a gente escoava para essas pessoas, essas empreendedoras, empreendedores, pessoas que estavam precisando, né, desse suporte aqui na Quebrada. Ao todo foram 100 famílias, né, porque essas pessoas sempre têm as pessoas que orbitam a realidade dessa pessoa. E a gente entregava 2 vezes na semana. Então, foi um corre, mas foi um corre assim, muito bem aproveitado. Depois a gente conseguiu parceria também com o Instituto CIA, eles financiaram o NAT, que é o Núcleo de Apoio Terapêutico. Então a gente ofertava escuta, meditação, yoga para essas pessoas, tudo de forma digital, né? Porque estava no ápice da pandemia. E então a gente pensou muito cuidado,
né? Como que a gente pensa cuidado? E aí foi esse desdobramento na pandemia que a gente pôde ofertar para os nossos, né? Para as pessoas que estavam aqui na Quebrada, que sempre fizeram parte da rede, estavam realmente passando por necessidades profundas. E aí, depois disso, então, teve uma fênix, assim, né? Uhum. Um outro movimento. Eu estou falando demais, né? Não. Estamos aqui para isso. E aí a gente teve esse processo de resgate mesmo assim. Então, e agora, né? A pandemia tá tomando um formato, talvez a gente vai precisar conviver com isso mais tempo, né, do que a gente estava achando que ia ser. 15 dias, 3 meses, né? Como é que é isso aí, pois né? É. Aí já quando foi ver, já tava batendo 8 meses. Eu falei, nossa, não, a gente precisa reagir real, assim, não vai dar para ficar só com isso. E a gente escreveu um projeto, que é o projeto que a gente tem hoje, que é o Laboratório de Inovação em Economia Periférica, e que é a Sankofa Hub, né? A Sankofa é o lugar, então, onde a gente pega toda essa trajetória, toda essa gama de coisas que a Nós por Nós foi executando ao longo dessa trajetória e concentra num único espaço, né? Sankofa é uma adinkra, é um símbolo africano, né? Que é um pássaro com a cabeça voltada para trás e os pés voltados para frente, que traz essa coisa de ancestralidade, futuro, presente, né? Como que a gente estabelece os nossos passos considerando, honrando o passado, né? Mas perspectivas de futuro, né? Melhorias e tudo mais. Então a Sankofa é esse lugar, né? De passado, presente e futuro, e também de oportunidades, né? De oportunidades, de conexões, de tecnologia, de afetividade. É um quilombo, né? Sim. Onde a gente pode se reunir para pensar em várias coisas, né? E aí, nesse lugar, a gente tem uma loja colaborativa com algumas marcas locais e também marcas de outras localidades também. Temos um bistrô, Sabores Divino, que é minha mãe que pilota o fogão, pilota a nave. E temos também um espaço de reunião para as pessoas que não têm tranquilidade em casa, porque com a pandemia, essa coisa, todo mundo está no mesmo ambiente. Então, a pessoa que está em busca, um freelancer, né, uma pessoa que trampa em casa, que é um lugar mais tranquilo para trabalhar, ou quer fazer uma reunião com parceiro, alguma coisa, um coworking. É isso aí. E futuramente teremos a sala de podcast. Muito inspirada aqui nas referências grajaoense. Tamo junto. E o que precisar da gente... Obrigada. Vamos precisar. Né? Vamos precisar. E aí, é isso, então... Vamos criar atalhos, né? Criar atalhos, criar pontes. Sim. Porque é muita coisa, né? Você sabe, né? E aí é isso, nego. Então a gente foi reunindo todas essas potências nesse único espaço. E é bem legal, porque tem várias programações lá. Tem uma programação do Brechó do Monk, que é um companheiro, uma marca residente lá, né? O Brechó tem feito alguns eventos culturais também, de garimpo, pensando a questão da moda consciente, né? Pensar essa questão do reuso, né, das roupas, não descartar, porque não existe fora, né? Exato. Tipo, vou jogar fora. Você sabe onde é o jogar fora? É isso. Sabe para onde está sendo destinado? Acho que é importante a gente trazer essas reflexões, né? Então, o Brechó do Mon quem faz esse papel no nosso espaço e também trazendo isso para outras pessoas que vão indo lá no espaço, vão trocando essa ideia com a gente, né? E aí tem esses eventos também. O Islã do Grajaú vai fechar com a gente uma programação já estabelecida. A gente está sempre aceitando programações culturais, né, para mobilizar a casa, porque tem essa coisa do empreendedorismo, que é a coluna, né, coluna dorsal do babado, mas eu acho que a cultura, o lazer, a arte precisa prevalecer também, porque é isso que manteve a gente de pé ao longo, né, da vida. Porque se você tirar isso da gente, fica difícil, né? Fica complicado. Hoje, agora vamos te testar aqui. Ai, meu Deus. Você olhando para trás, você consegue, assim, não tô zoando, mas assim, a grosso modo, você consegue dimensionar quantas vidas você conseguiu tocar?
Uau. Ó. Não tenho noção. Não tenho noção. Essa é uma pergunta sempre que eu tenho muita dificuldade, assim, de mensurar. Porque é isso, né? Por exemplo... Mas o olho brilhou, hein? Brilhou. Eu fico emocionada, assim, porque... É isso, né? Acho que... Ai, gente. Calma. Não vou chorar. Consegui! Porque... Ai, gente, é muito... Eu não tenho palavras. Eu acho que eu fico sempre buscando isso, essas palavras, assim, mas... Eu não tenho noção. Sinceramente, eu não tenho. Porque, assim, na pandemia, que foi uma coisa mais canalizada, né? A gente sabia que estava impactando ali 100 famílias. Estavam chegando em 100 famílias. Mas quantas pessoas tem em cada família? Eu não sei. Eu não sei. Claro que eles responderam um questionário, né? Dizendo quantas pessoas tinha na casa. Mas às vezes vem prima, vem não sei quem. E aí como que é. Só dali daquela base eu acredito que a gente conseguiu atingir umas 600 pessoas. Né? Isso aí só nesse período de pandemia. Só nesse período. Aí teve os eventos, né, as feiras, os festivais. Que aí só no evento com a Red Bull a gente teve 10 mil pessoas. Então, eu não tenho noção real, assim, sabe? Que bom. Mas, assim, eu fico muito feliz porque, assim, eu sei que foram pessoas e que essas pessoas também pulverizaram isso de alguma maneira, sabe? Assim, deram continuidade da sua forma, né? Elas deram continuidade a essa metodologia nós por nós, assim, sabe? De tipo, eu preciso aqui fazer alguma coisa, eu preciso da sua colaboração, você pode me ajudar? Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua potência? Aí o Sandro vai me falar, eu sei fazer isso como você trouxe, né? Se você precisar de suporte lá no podcast, tamo junto. Então a gente foi pegando um pouco dessas habilidades, né? E eu vejo que hoje muitas iniciativas, vou falar do território, né? Tipo, tem muito essa metodologia hoje, nós por nós, de ser assim, sabe? Tipo, vou usar mais a colaboração, o escambo, né? A troca, pra ver até onde eu consigo ir com o meu projeto, né? Sem fomento financeiro, eu vou conseguir manter o meu projeto. Eu não sei se você já viu isso aí de vez em quando aparece ali na internet, no post. Antigamente vinha por e-mail, porque já é uma imagem antiga que mostra... são as teias, são redes, né? Você tem uma empresa, uma empresa ali tipo Unilever, e aí você tem todas as marcas que são ligadas àquilo ali. Naquelas marcas você tem mais marcas ligadas e você vai perceber que o mundo é composto por redes, 3, 4 grandes corporações e o resto tá tudo ligado àquilo. Sim. E aí hoje, fazendo esse trabalho aqui do podcast, eu acessei uma rede muito grande de assim... um tocando o outro, e em todos os lugares, todas as pessoas que eu converso, a Bárbara Terra aparece. Você tem noção disso? Caraca! Você consegue se ver nesse lugar? Olha, você não é a primeira pessoa que me fala isso, mas eu acho que eu tenho ainda, tipo assim, nossa, mas como que é isso, né? Eu fico tentando entender um pouco mais. Mas eu acho que isso é fruto dessas conexões que eu fui fazendo. Não perca a humildade, tá? Mas não, é real mesmo. Mas é real, é uma coisa... Tipo, eu às sei vezes que existe... é importante a gente entender isso, né? Entender qual é o nosso lugar, né? Sim. Eu demorei um tempo pra entender, sim, mas hoje que entendo, eu honro o meu lugar, né? Sei qual é a minha contribuição, assim. Acho que hoje também a questão de a gente ter um espaço na quebrada, né? Hoje eu consigo contratar pessoas da quebrada para trabalhar com a gente, né? Antes tinha essas mais freelancer, né? A gente chamava mais para freelançar, né? Tipo, pega aqui um job aqui, uma coisa aqui, mas hoje a gente tem a capacidade de contratar algumas pessoas para estar com a gente ao longo de um projeto, né? Tem essa coisa mais... Então poxa, eu fui vendo que sim, a gente foi construindo e hoje eu tenho esse lugar. Mas eu ainda não tenho muita dimensão da treta, eu acho. É uma coisa muito... E fico muito honrada, né? Porque foi muito suor.
sabe? Assim, foi muita noite sem dormir, sabe? Tipo, pensando, porque como eu sou uma pessoa muito criativa, tipo, enquanto eu não vejo aquela ideia minimamente andando, fluindo, eu não consigo, assim, ficar em paz, sabe? Eu quero ver o negócio acontecendo. Aí quando fala pra mim, ai, Bárbara, você tá doida, você vai conseguir, é aí que me dá mais combustível, sabe? Desafio. Tipo, desafio. Ah, não, me desafiou. Quero é prova que eu não vou conseguir. Então, a partir dessas coisas, assim, eu fui indo, né? Mas eu acho que hoje, assim, o que eu preciso é sentar, né? E relaxar e falar assim, nossa, cheguei, sabe? Assim, tá tudo bem. Tô conseguindo me manter, porque a minha angústia era não conseguir me manter, não ter um futuro onde ia conseguir manter a minha família, que a gente ia passar necessidade. Isso, assim, pra mim é uma fobia, sabe? Sim. E acho que pra muitos de nós, né? Exatamente, eu acho que muita gente acaba desistindo justamente por isso, né? Sim. Você conversando com artistas, aí você vê que muita gente ficou no caminho justamente por causa desse medo, né? Dessa insegurança, né? De ganho pessoal, porque você precisa viver, você precisa realizar seus sonhos, seus sonhos pessoais, né? Porque o sonho coletivo é uma coisa, mas você tem o seu sonho pessoal, né? Com certeza. Então você está abrindo mão disso, o artista no geral, ele abre mão disso, abre mão muitas vezes desses sonhos. Porque não é todo mundo que fica rico fazendo música, né? São poucos. Então, eles acabam abrindo mão de possibilidades mais, vamos dizer assim, mais seguras, mais... qual que é a palavra? Estável. Mais ortodoxas, né? De ganho, né? Sim. De sustento para realizar um sonho, para viver um sonho que não é só dele, né? O artista, ele traz pra gente também coisas, né? Ele divide com as pessoas o talento dele, então é um negócio de muito desprendimento, né? Sim. E não é diferente o que você faz. Com certeza. Acho que é isso. Acho que o mais legal de tudo é porque começou muito com um desejo do coração, sabe? Assim, começou muito com esse desejo do coração, a ânsia de mudar a história, de ter mais perspectivas, né? Porque ao longo dessa trajetória também eu fui vendo como as pessoas voltavam mais o seu olhar para o território, para as potências do território, para contratação, para consumo, né? Para lazer, né? Hoje a gente tem vários espaços que a gente pode ir, né? Casas culturais, né? Não sei se as pessoas se denominam assim. Eu fui denominar a Sankofa Hub como um centro cultural esses dias que um parceiro foi lá, que inclusive também cresceu aqui na Pardinho comigo, assim. E ele falou, nossa, Bá, isso aqui é uma casa de cultura, né? Aí eu falei, nossa, né? Porque é isso, a gente tá tão ali inserido que a gente precisa das pessoas para também reconhecerem o que a gente está fazendo de uma ótica delas, assim, Sim, né? exatamente. A nossa ótica, normalmente, ela é muito depreciativa, né? É incrível, né? Ah, mas eu tô ressignificando esse olhar, viu? Porque eu não vou Faça depreciar. isso. Mas não, porque é isso, o mundo já faz isso com a gente, Exato, né? exato. Então, poxa, se a gente não olhar pra gente com grandeza mesmo, né? E sem humildade, né? Sim. É importante. Então, é isso, assim. Eu ia falar alguma coisa, acabei me perdendo. Muita coisa. É muita coisa. E aí, fugindo totalmente do que a gente estava falando, você tem aí eu quero tocar dois pontos aí, coisa pessoal. Né? A coisa do viajante, como é que é isso para você? Ai, eu adoro viajar. Eu acho que Bobinha. Eu adoro viajar, adoro conhecer gente, me conectar com culturas, gastronomia, ensinamentos. O sotaque, eu adoro. Já vai vir a baianesa aqui. Eu adoro, assim, conhecer outros lugares, porque é isso, né? Tipo, não me permite... Não, agradeço. Não me permite ficar estagnada, assim, sabe? E aí também eu fui entendendo que dá para turistar no nosso país, né? Nosso país Grajaú também, hoje eu entendo que é possível.
a gente criar esse olhar turístico, né? Isso que eu acho que é inovador, sabe, para nossa quebrada, porque durante muito tempo, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, que o Grajaú a gente às vezes não gostava de falar que era o Grajaú, não. Uma porque às vezes as pessoas não conheciam, outra porque realmente as pessoas associavam a marginalização, né? Então a gente ficava com dificuldades para falar que era do Grajaú, porque tinha medo de não ser aceito, né? Aquela coisa toda. Mas hoje a gente pode falar que é do Grajaú com muita honra, como batendo no peito. E é um lugar turístico, as pessoas hoje têm curiosidade. Já pensou? Exatamente. Não é? Nossa, tem muito isso. Muita curiosidade. Hoje lá ver se é tudo isso mesmo. Exatamente. Hoje tem muita gente que vem de fora para o Pagode da 27, Samba da Praça, Sim. Os eventos do Centro Cultural, um monte de eventos que tem por aqui. Uhum. Vamos fazer uma justiça aqui que o Sesc não é Interlagos coisa nenhuma. É Sesc Grajaú, né? Não se ele vestisse essa camisa, acho que te teria mais. Exatamente, é Sesc Grajaú. Tá no Grajaú, não tá em Interlagos. Não tem nada de Interlagos naquilo ali. Tá no Grajaú, no meio dos bairros do Grajaú aí. Real. Você tem Rede Nós por Nós, você tem os eventos, você tem... O que mais a gente tem aqui? Tem potências que saem daqui, vão pro lado de lá. Sim. Passar mensagem, falar, somos daqui. Acho que o caso clássico aí é o crioulo. Sim. Né? Então, tudo isso desperta curiosidade, cria aí um orgulho. Eu sou dos anos 70, eu nasci nos anos 70 e cresci aqui nos 70, 80. Então aqui a gente não tinha nada. Sim. Não tínhamos nada. Era tempo que eu estudava aqui, eu estudei no Joaquim Bento. Uhum. Era o Joaquim Bento e o campão onde a gente fazia educação física, no Brigadeiro, que era só terra. Eu estudei na Samuel. Então, uhum. Era só o que a gente tinha. Não tinha mais nada. Teve uma época que teve o... Como é que chamava? Casa da Juventude. Do lado do Joaquim Bento. A minha mãe comentou comigo que tinha uns eventos lá. Eu fiz datilografia lá. Datilografia, fiz artesanato e comecei a fazer violão. Mas era um... Datilografia hoje é tipo o quê? É tipo... Não existe mais. TikTok, sei lá, né? Pois é. Da época, né? Tipo, era uma... Não, aquilo a gente levava para trabalhar, né? Sim. Meu primeiro emprego foi datilografando. Ou entregando a idade aí, ó. Mas era só o que a gente tinha, não tinha... Uhum. Tinha aqui, eu fiz capoeira na Casa da Mulher, ali que existe até hoje, né? Sim. Mas era... Aqui no Castro Alves ou lá não? No... Aqui na feira de domingo aqui. Uhum. Perto da 27 ali. Sim. E só, não tinha mais nada. Então, aqui era uma fábrica de tudo que era ruim. Né? A gente não tinha nada para fazer aqui. Então, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. E aí, de repente, você vê hoje as coisas acontecendo aqui, você tem... O Centro Cultural gera curiosidade aí na cidade inteira. Uhum. Às vezes vem gente de fora aqui no Já Podcast e a pessoa fala... Você conhece o Grajaú? Eu fui aí uma vez no Centro Cultural. Eu fui no Centro Cultural. Conheço o Centro Cultural. Então, quer dizer, é uma referência. Sim. E os nomes, né? Então as pessoas vêm com curiosidade. Pô, Grajaú, né? Sim. É diferente. Hoje é uma realidade. É diferente. Uma vez eu fui, essa coisa de viajante, né, que você estava falando. Isso, vamos voltar. É porque a gente viaja sem sair do lugar também, né? Você sabe. Mas teve uma vez que eu fui para Goiás, num festival de comunidades alternativas. Eu encontrei a Arlete, uma amiga de infância aqui, que ela mora ali perto da Rua da Feira, de sábado. Uhum. Aí ela tava lá, tipo, pra chegar em Goiás é muito longe. Aí eu tava na Chapada dos Veadeiros, já é longe. Pior ainda, né? Aí dentro da Chapada ali, eu tive que andar mais uns 10 quilômetros só de estrada de terra. Depois tinha que andar mais a pé. E aí eu falei, gente, o que você tá fazendo aqui, cara? Você encontra gente do Grajaú em todo lugar. Santo Osmé das Letras eu também já fui, já tinha uma galera lá que conhecia, ou alguém que morou no Grajaú, ou eu já morei, minha avó morou, aí no Cocaia, eu falei, nossa, gente. E eu fui vendo assim que o Grajaú realmente, eu fui ressignificando esse lugar de ser Grajaú em outros lugares também, sabe? Dessa coisa necessariamente eu não preciso ficar só no Grajaú para ser Grajaú, né? Posso levar o Grajaú para outras localidades também e vice-versa, né? Fazer essa troca mesmo.
Então foi bem, bem legal, assim, dessa compreensão. E aí, eu acho que o mais legal é as coisas que a gente vai colocando na nossa bagagem. Porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? Conhecimento, cultura. Na cultura, às vezes, a gente pode ressignificar. Mas, enfim, pegando o conhecimento, né, da gente, assim, colocando nessa Mas independente de você ressignificar, ele vai fazer quem você é. Ele vai fazer, exatamente. Mesmo errado em algum momento, sim, vai fazer parte de você. Exatamente. E aí eu vou peneirando também, assim, né? Tipo, será que isso aqui também, né? Porque às vezes é umas crenças limitantes, né? Que se tornam culturais, que acaba se tornando limitante. Então a gente vai fazer essa peneirinha e tal. Mas nas viagens eu acho que é muito, o mais legal, até comentei com o meu companheiro esses dias, que o mais legal da viagem é você poder se reapresentar. Sabe? Assim, de tipo aqui, por exemplo, é uma oportunidade que eu tô tendo de me reapresentar. De falar de novo da minha história, de uma outra forma, de um outro contexto, com uma pessoa diferente. Exato. Né? E a viagem proporciona isso. Às vezes você, tipo assim, eu me acho tímida. Mas você tá numa viagem, você tem que desenrolar. Sabe? Porque senão você vai ficar, tipo... Não, mas porque eu gosto de viajar sozinha também. Né? Então... isso, assim, pra mim foi muito massa. E aí, minha primeira viagem, eu tinha 16 anos. Foi através de um desafio que meu pai fez lá pra mim, na época. Porque eu não poupava dinheiro, eu gastava muito dinheiro, assim, tipo... Eu não gastava dinheiro, né? Mas, tipo, 50 reais pra mim já era muita grana. E aí, eu já gastava, assim, com besteira. E aí, meu pai falou assim, não, Bárbara, vamos começar a poupar isso aí. Ele fez um desafio lá pra mim, duvido você guardar dinheiro. Eu falei, então, desafio, né? Então, tipo, beleza. Desafio, eu sou movida pelos desafios, né? A gente conhece, né? Vamos lá. E aí eu saí guardando moeda de R$1, 50 centavos, durante 6 ou 8 meses, não lembro, faz muito tempo. Guardei num pote e acho que era fevereiro, meu aniversário é em novembro. E aí, 9 meses, exatamente 9 meses, né? Eu vi o resultado desse montante que eu fui guardando ao longo desse período. E aí eu tinha acho que 600, 700 reais no cofrinho e eu fiz minha primeira viagem sozinha. E ainda sobrou para comprar uma outra coisa. Acho que eu investi em Natura, que eu queria fazer o dinheiro circular também. Acho que eu comecei a ser revendedora da Natura. Acho que foi isso na época. E aí foi muito legal, porque minha primeira viagem sozinha, aí eu comprei algumas coisas pra viajar, passei vários perrengues lá, passei muito frio, muito, muito frio. Mas essas experiências, né, que você vai adquirindo ao longo da vida, você fala, gente, nossa, mas por que eu tô passando por isso? Os ensinamentos, assim, sabe? Mas você acaba tendo contato com uma forma diferente de viver, né? Sim. O que você falou, de repente, você falou do Grajaú, mas se você for olhar para o Brasil, aqui tem muita coisa, são vários países dentro de um só. Então você às vezes vai ali, passou ali 3 municípios aí, 150 quilômetros, você já vê uma forma diferente de viver, de encarar as coisas, uma forma diferente de se comunicar, valores diferentes. De ser e estar, né? Exatamente. Verdade. Então é importante a gente acaba expandindo nossos horizontes fazendo isso. Eu amo viajar. Viajo menos do que gostaria, mas eu gosto muito. Que massa. A meta é a gente pegar um voo internacional, né? Também. Olha, se tiver sobrando, voo internacional, eu acho que o primeiro lugar que eu conheceria seria algum país da África. Eu também. Moçambique, Angola. Tenho muita vontade de conhecer a Suazilândia. Olha. Eu fico viajando no Google Maps. Street, no Street. Sim. E aí você, por exemplo, você pega a Suazilândia, eu não lembro mais qual outro país, acho que Botsuana. São reinos, né? A gente está acostumado a ver uma África pela televisão, que é uma África miserável, não sei o que. E você vê esses países, não tem miséria lá, não. Não tem não, filho. Tem muita em outros Impérios. lugares. Mas nesses 2 lugares é pique Europa. Sim. Até a própria África do Sul tem muita pobreza, mas E aí eu fico viajando, né? Eu falo, então eu queria conhecer esses lugares. Tailândia...
A Europa, eu confesso que eu tenho ali Paris, a Itália, eu gostaria de conhecer, mas eu primeiro iria para esses lugares aí. Sim. Assim, bem, coisa bem exótica mesmo. Uhum. Entendeu? E é isso. E você? Eu acho que é nosso quintal, né? Nossa, não é nem o nosso quintal, mas é a nossa mãe, né? A África é a mãe do berço da humanidade. Então, se a gente também quer se conhecer, a gente precisa pisar em solo, né? Solo nosso, assim. Eu, com certeza, assim, acho que por condições financeiras, talvez seria aqui na América Latina, mas por sonho mesmo, eu gostaria que fosse África. Moçambique, tenho muita vontade de conhecer. O Egito também, eu acho que lá também tem muitas riquezas, né? Porque quando você fala dessa coisa, dessa África miserável, né? Retratam essa África aí de uma maneira muito arquitetada, né? Sim. Que retratam a África, tem um plano por trás disso, né? A gente sabe. Então, tipo, a nossa história é como se a nossa história fosse só aquilo e começasse na escravidão, só que não, sabe? Tipo, fomos construtores de pirâmides, exatamente, né? E essas pirâmides... existe uma insistência, assim, uma insistência metódica de racista, tirar, né? de tirar essa história do povo preto. Não, prefere falar que foi alienígena, que foi gente do outro mundo que construiu, mas falar, não, foi os pretos, terra de preto ali, tá, gente? Vamos admitir? Né? Mas não, a galera não... E aí ficam ainda forçando em novelas, né, filmes, ainda retratando como se o Egito fosse branco. Exatamente. Mas é bem preto, né? Então, tanto que se a gente for... Eu gosto muito de estudar essa história mesmo do lugar, porque me dá um pouco mais de direcionamento na vida, sabe? E aí, nesses processos de estudo, eu conheci que o Egito é uma forma que os colonizadores colocaram, né? O Egito, renomearam tudo, né? E que antes, para nós, povo africano mesmo, era Kemet. Kemet. Kemet significa terra preta, terra fértil. Pois é. Né? Então... É apagar a história mesmo. É apagar a história. É apagar a história. Porque se você for ver também lá a esfinge, eles foram quebrando todos os narizes, né? Essa é a forma mais racista de você... Exatamente. De você porque apagar a história. Você desfigurou a história. Desfigurou, tirou a identidade. Exatamente. Né? Então, assim, mas da onde vem, né? Tanto ódio, tanta... Enfim, é difícil dizer, mas ainda tá lá, pra quem quiser ver. Já teve chuva, já teve dilúvio, já teve tudo. E tá lá. O negócio tá lá intacto. Então, acho que a gente não pode subestimar, né? Então, por isso que eu gosto de buscar essas fontes. Faz muito tempo, tudo bem, não tem problema, mas é vivo, né? Tá vivo, a gente invoca, a gente chama a ancestralidade, né? Traz para perto, pra gente também se... né, tipo assim, empoderar mesmo, sabe? Dar sentido pros nossos passos. Porque eu acho tão... Acho legal, assim, é meio piegas, né? Mas eu acho legal, acho bonito a pessoa falar, não, porque o meu bisavô veio da Itália, veio do não sei da onde. Não pela pessoa se engrandecer de onde veio, mas que a pessoa tem uma história, a família dela tem uma história. Né? O bisavô é da cidade tal, o tataravô foi duque de não sei o quê. O cara tem ali toda a história da família. E a gente? O que restou? Exatamente. Né? Exatamente. Então tem uma ruptura assim muito brusca na nossa história, né? Muito. Então acho que pra mim tudo é muito recente. Eu sinto que é tudo muito recente. E foram esses mecanismos, esses incômodos, Eu vou comer um coxinha. Por favor, sinta-se em casa. Essas coisas que aí, tipo assim, eu falei assim, meu, não dá pra ficar parada. Não dá pra eu ficar... Tipo, como diria minha mãe, olhando pro teto, sabe? Preciso fazer alguma coisa, cara. Preciso fazer. Então, a Nós por Nós é essa grande mãe, né? Essa grande mãe ancestral que nos guia, que nos dá sustento, que nos conecta, né? Com algo que foi, que será, que é,
né? E é isso, assim. Tanto que o nosso símbolo da Nós por Nós é uma máscara, né? E a máscara personifica uma tribo, uma comunidade, né? Ela traz esse emblema da tribo, assim. A identidade. Né? A identidade da tribo, né? E aí é isso. Cada um que vestir a máscara vai entender o que, né? O que a gente está se propondo a fazer. Aí eu vou comer também. Comer, fica à vontade. Não é cenográfico, não. Aí a segunda pergunta que eu queria te fazer aí é para você falar um pouco sobre astrologia. Como é que isso surgiu na sua vida? Qual o significado disso para você? Qual o seu nível de conhecimento sobre esse tema? A astrologia é uma coisa, uma paixão de infância que surgiu muito nova, assim, por contexto da minha mãe mesmo. Ela sempre trouxe muito essas coisas de astrologia e até julgava as pessoas um pouco nessa coisa assim. Hoje a gente fala bastante sobre isso, né? Tipo, pisciano lá, voado. Pisciana, voado, né? Dá esses estereótipos, né, para as pessoas. Mas né, naquela época eu não entendia muito bem. Ela me comprava aqueles livrinhos que tinha na banca, sabe? Sei. Todo mês tinha um livrinho diferente. E aí eu ia naquilo, assim, mas é mais uma coisa do horóscopo. Mas aqueles comuns mesmo de banca, tipo isso. O Mar Cardoso. Isso é mais antigo, né? Aí eu já dei bug. Não tem jeito, entrega a idade, né? Dessa parte João eu já... Bidu. João Bidu. Pronto. O João Bidu acho que é discípulo do Mar Cardoso. O Mar Cardoso já virou nome de rua, já. Aí tinha uns livrinhos sério, assim tem a do rua Mar signo. Cardoso no Santa Amaro. Gente... Esse já não Deus lembro. E aí tinha uns livrinhos, assim, uns panfletos, tal, que ela comprava do signo. Então, tipo, como vai ser esse mês no amor, como vai ser essa coisa de horóscopo mesmo, né? E aí fui crescendo muito com isso, mas me distanciei um pouco, né, na adolescência, que a adolescência é sempre um caos, né, gente? Sempre um caos, adolescência. Adolescente, é difícil, né? Viu? Mas sair intacta. E aí, quando... Mas eu acho que tem uma sabedoria, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma sabedoria no adolescente ficar chato. Tem! Porque ele tá preparando a gente, ele faz a gente pegar tanto ranço dele, que quando ele vai embora, nem faz falta. É difícil, adolescente, nossa. E eu acho que tem uma coisa meio de se isolar do mundo, né? Mas tá preparando os pais pra sair. Pra voar. Vai logo, some que eu não te aguento mais. Mais ou menos assim, né? É isso. E aí... aí teve esse processo, até que eu fiquei um tempo sem acesso à astrologia. Aí teve um momento que eu falei assim, eu quero saber meu mapa. Eu tinha muita curiosidade de saber meu mapa. Já tinha meus 20 anos, assim, mais ou menos. Eu lia muita coisa, mas não me aprofundava nas coisas. E aí eu conheci uma menina que ela leu meu mapa pela primeira vez. E aí abriu um portal, assim, pra mim. Abriu um negócio que eu falei, gente, como que ela sabe tudo? Ela não me conhecia. Porque é um negócio maior do que a revistinha do João Bidu, né? Total. Sem menosprezar o João Bidu. Não, máximo respeito ao João Bidu. Fez a trajetória dele, mas tem muito mais. E aí ela leu meu mapa assim, eu falei, parecia que ela estava em todos os momentos, assim, da minha infância, da minha adolescência. Ela foi trazendo elementos, me ajudando a compreender também essa coisa de planeta regente, quem era o meu sol, né, que é o signo, né? Então, a partir disso, assim, eu falei assim, nossa, eu quero estudar isso aí. Eu quero estudar, porque eu nunca fui uma pessoa muito boa na escola, a não ser história, eu sempre gostei muito, história, geografia, né, aquela coisa da humanas. Sempre gostei muito, mas nas outras matérias eu não era muito boa, então eu fiquei muito assim, nossa, será que isso aqui é pra mim, né? Tipo, será que isso é pra mim? Até que eu conheci a astrologia e sou autodidata na astrologia, porque eu não fiz curso. Depois, assim, uma trajetória já de 6 anos estudando sozinha, falei, acho que agora eu posso me aliar a outras pessoas para ver se as minhas interpretações estão certas, avaliando, né, e tal. E tecer junto. O que você achava que tinha entendido, né? Isso.
Então foi bem interessante, porque aí eu fui me conectando com outras pessoas, né, e tal, com essa minha amiga também. E aí eu fui vendo que a astrologia era muito mais do que o horóscopo da revistinha, daquela coisa. Entendi que é um complexo mesmo de elementos, de simbologias, de arquétipos, né, de ressonância, né? Porque para você entender a astrologia, você precisa entender hermetismo, que são as leis herméticas, né, de Hermes Trismegisto. Então, quais são as leis herméticas? O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Então, tem esse reflexo, essa ressonância junto do cosmos, né, que a gente pouco fala. E que, ao mesmo tempo, é uma frase... na Bíblia tem essas... Já que somos uma cultura cristã, né? Na Bíblia tem essas referências, né? Tipo, assim na terra como no céu. É a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Né? Eles se baseavam muito. Antes não tinha WhatsApp, não tinha, né? Tipo, Google. Né? Então, eles se guiavam muito pelas estrelas, né? Para qualquer movimento. E aí, falando de Egito, foram as primeiras civilizações que pensaram, consideraram as estrelas para poder arquitetar, por exemplo, as pirâmides. Sim. Né? A esfinge mesmo, ela é voltada no grau certo quando o sol se eleva a 30 graus no verão. Entendeu? Então, toda uma... Não é assim... Os astecas também eram fantásticos em... Os maias. Os maias, é. Toda Acho que mais os maias do que os astecas, né? Toda essa turma considerava muito os astros, né? Aí veio o europeu e acabou com tudo. Eu acho que teve uma outra contribuição, né? Eu acho que eles deturparam muita coisa, né? Tipo, pouco se fala o quanto Platão esteve no Egito, né? Para poder nutrir dos seus conhecimentos, para depois ir lá e propagar o que ele sabia. É ali do lado, né? Exatamente. Então, tipo assim... É o Jardim Primavera dele, né? Sair da Grécia pro Egito... 2 pulos. Então, acho que faltou um pouco de dignidade mesmo, assim, pra você falar, olha, fui lá no Egito, troquei ideia com os manos lá, e aí, assim, conheci isso aqui, aprendi isso aqui, gente. Não houve porque isso. Não tinha direitos autorais, né? Então, né? Então, mas acho que o nosso povo foi tão potente que os hieroglifos, né? Tá lá ainda, né? Sim, tipo, tá lá, mas era da comunidade, não precisava falar, ai, Bárbara Terra. Era da comunidade. Conhecimento é para todos. Exatamente. Acho que isso é africano, sabe? Isso é um saber africano, é de todo mundo. Mas tem uma pessoa que cabeçou tudo aquilo ali. Lógico. Né? Mas não havia essa necessidade. Pelo que eu, né, olho as coisas e vejo. Né? Posso estar enganada. Mas eu acredito que não. Não, eu também. Aí... É o que a gente aprende, né? Sim. Aprende hoje, né? Porque até então a gente só aprendia que o fulano saiu lá com a caravela, chegou aqui no Brasil, opa, e aí descobriu o Brasil, né? Era o que a gente aprendia na escola. Sim. Né? E até hoje, né? Sim, até hoje. Mas hoje a gente tem condições de buscar outras informações, né? Exatamente. Então, e entender essas coisas, né? E aí, quando eu fui entendendo a astrologia a partir dessa ótica ancestral também, eu bebo muito da ancestralidade para fazer minhas coisas, para pensar, né, e tal. E aí eu fui vendo o quanto a astrologia estava dentro de mim, né? Então, a partir desses movimentos também da comunidade Rastafari, eu também aprendi a reorganizar o meu ciclo feminino, né? Olhando para a lua, olhando para as fases da lua. Coisas assim, muito intuitivas, de observar. Sabe assim, não tem nada extraordinário. A não ser você parar um tempo no seu dia para se observar. Sim. Então você vai saber que na lua minguante você tá mais introspectiva. Você tá momento. E a mulher, por ser regida, né? Todos nós somos regidos por água. Né? A água compõe nosso corpo 70%. Então imagina. Se a lua tem uma propriedade de alternar as marés... Imagina a gente. Pô, velho. Ali, né? Em 28 dias ela já expandiu, né? Já se recolheu e faz todo esse processo. Imagina dentro da gente. E na astrologia, porque tem uma coisa meio astronômica, astrológica, né? Que se complementam. Então, quando a gente vai pensar astrologia... Cada dois dias e meio ela muda de signo. Então ela interfere na questão de expansão e recolhimento, mas pensando qual signo está em cada momento.
Então agora a gente acabou de passar por uma lua em Leão. Aí você precisa ver no seu mapa astrológico onde está o signo de Leão. Naquela área foi um lugar que você teve mais expansividade, né, nesse momento. Que louco. Né? É muito louco. Aí você vai considerando o seu mapa. Ah, Bárbara, mas como que eu vejo o meu mapa? Você precisa ter a hora exata que você nasceu, o lugar, a hora exata, seu nome completo. Que aí eu também gosto de usar outras ferramentas de numerologia, essas coisas, essas bruxarias, tudo, que adoro. E aí você consegue decodificar o seu mapa. Então, quando você tem a hora exata que você nasceu, você vai saber o seu ascendente, seu signo ascendente. Então, sei lá, eu nasci 6 horas da manhã. Então, você vai saber que o seu signo ascendente era Áries. Por quê? Porque Áries, né, tem a questão da roda zodiacal, né, e Áries é o primeiro. É sempre o que está elevando, o ascendente é o signo que se eleva ao leste. Então, o Sol, ele nasce ao leste, né? Então, assim, por exemplo, eu nasci quase 6 horas da noite. Então, o Sol estava oposto, né? Então, logo eu sei que se a pessoa nasceu 6 horas da noite, então o Sol estava oposto. Então, meu Sol é Sagitário, provavelmente meu ascendente é Gêmeos, porque tem o oposto complementar na astrologia. É uma costura. Você vai vendo que é uma doideira. É complexo, né? É complexo, mas é sempre muito associado aos mecanismos do hermetismo. No hermetismo também tem essa coisa da dualidade, né? Então, se eu sei que o meu signo é Sagitário, tem um oposto complementar. Existe uma dualidade que complementa luz e sombra, que é Gêmeos, é o signo de Gêmeos. Libra, que é o seu caso, né? Que eu já fiz aqui minha tarefinha de casa. É Áries, né? É o signo de Áries. 6 horas da manhã eu nasci. 6 horas da manhã. Provavelmente seu ascendente é Áries. Áries ou Peixes. Tem que ver, né? Porque tem essa questão dos graus também, né? E tudo mais. Da questão do eixo da Terra e tudo mais. Mas provavelmente seja um dos dois. Aí precisaria ver. Aí a Lua tem que ver mesmo na questão da configuração. Né? Então, é isso, assim. Aí você vai sabendo que existem 12 casas astrológicas. O mapa é mais ou menos como se fosse... Você já viu um mapa? Já, mas... Há um tempo já. Não, eu olho assim... Bonito, legal. Tipo assim, é um gráfico, né? Pra quem ainda não conhece, é um gráfico. É como se fosse uma pizza. Sim. Só que com 12 pedaços. Aí Até aí tá beleza, massa. vamos lá. Vamos avançar. Aí, cada pedaço dessa pizza é a casa astrológica. Aí, cada casa vai falar de um setor da sua vida. Então, a casa 1 vai falar sobre a sua identidade, a sua autoexpressão. A casa 2 vai falar sobre os seus valores, suas finanças. A casa 3 fala mais de uma coisa da sua intelectualidade, da forma como você aprende, como você verbaliza. A casa 4 já é suas raízes, sua ancestralidade, sua família, né? Como que foi seu lar. Seu primeiro lar e como você vai também conduzir esse lar, né? Na vida fora. A casa 5 já fala da nossa expressão um pouco mais trabalhada, da nossa criatividade, de tudo aquilo que a gente cria. Então também é uma casa associada a filhos, né? Como que são seus filhos, se tem uma conexão, se não tem. Então depende de se tiver planetas ali dentro, vai intensificar. Então a casa pode estar sem planetas, né? Então tem 12, aí assim vai. Aí a casa 6 vai falar sobre rotina, saúde. A casa 7 fala sobre parcerias, parceiros, cônjuge. Né? A casa 8 fala sobre as suas questões mais internas, né? Essas questões espirituais também, por que não? Suas emoções mais profundas. A casa 9 já fala sobre viagens, expansão, né? A sua forma de ver o mundo, suas crenças. A casa 10 já fala sobre seu status na sociedade, porque a casa 10 é o ápice do mapa, como se fosse meio-dia, né? O sol, assim, no ápice profundo. Então fala de como seus frutos na sociedade, basicamente. A casa 11 já fala sobre amigos, redes, parceiros. E a casa 12 já é um desfecho de tudo, assim. É uma casa mais de isolamento, mais de
mais de cuidados também, espiritual, uma coisa assim, que até às vezes eu tenho dificuldade de explicar a casa 12, porque ela é realmente uma coisa mais intuitiva, assim, sabe? Entendi. Então, cada casa vai falar de um processo, um setor da sua vida. E aí tem que saber, beleza, você tem o signo em Libra, mas qual casa que tá? Que aí vai falar onde que você... mas eu sou libriano, mas eu não sou assim. Muitas pessoas falam assim, eu sou de tal signo, mas eu não sou assim. Aí você precisa ver, se o seu sol, por exemplo, estiver na casa 8, você vai ser uma pessoa mais introspectiva. Você não vai ser uma pessoa... Não, você vai ser uma pessoa mais aqui, recolhida. Você vai expressar isso mais no seu íntimo. Né? Porque o sol é a nossa energia vital. O sol, onde ele toca, ele brilha mesmo, né? Então, fala muito da nossa personalidade, do nosso ego mesmo, assim, né? O ego de uma forma positiva, tá? Sim. E aí... Da existência dele como parte da gente. Exatamente. Né? E aí, dependendo onde ele tá, vai ser, então, nossa autoexpressão, né? Então, se estiver na casa 4, que é a casa da família, das raízes, você vai ser uma liderança familiar. O seu lugar de fala é na sua casa. No trampo, você pode ser uma pessoa mais recolhida, sabe? Então, depende muito da onde que tá e tal. E aí tem que ver todos os outros planetas, conjunções, aspectos que eles vão se... Um vai falando com o outro, sabe? Assim, que é os aspectos, né? Então, tipo... tem conjunção, tem oposição, tem... como que é o nome? Quadraturas, que são coisas... Quadraturas. Quadraturas são mais desafios. Se você tem muitas quadraturas no seu mapa, você veio aqui para trabalhar esses desafios. Então é isso, né? Você tem que ver um pouco disso, qual planeta que compõe, onde tá, qual signo, né? Porque cada signo vai trazendo a sua identidade também e os planetas vão se vestindo desse personagem, né? Basicamente é isso. Então quer dizer que aquele jornalzinho que a gente pega no semáforo é só entretenimento? Entretenimento. Assim, né? Não dá pra menosprezar. Não. Né? Tem um estudo genérico ali, sim, né? Uma coisa genérica. Mas é uma coisa muito superficial, assim, né? Tem muita coisa por trás. Porque isso é uma coisa que eu sempre ouvi falar, que o mapa astral é uma coisa mais complexa, uma coisa individual, né? Ela vai traçar o seu... É o seu mapa astral, né? Sim. E cada um tem o seu, né? Mas é bem legal, porque pouco se fala, mas existe uma mapa astral para tudo. Eu mesmo, se eu vou criar um projeto, eu faço um mapa astral, que é isso, né? Nada mais é de você ter o horário, o lugar e o dia da situação. Então você pode criar um mapa astral, por exemplo, de quando você iniciou o podcast. Que legal. Pode ver qual eram os aspectos, como que, né, se deu, em que lua que tava, tal. Da Nós por Nós eu tenho. A Nós por Nós é libriana, com ascendente em aquário e lua em gêmeos. Assim, é realmente um coletivo voltado para a comunidade. Isso vai ajudando você a compreender um pouco mais das coisas, saber de onde pode vir o recurso financeiro, esse tipo de coisa, né? E aí você pode fazer do seu bicho de estimação, você pode fazer de um evento histórico, né? Tipo, tem um astrólogo que eu sigo, muito renomado já tem muitos anos de astrologia, e hoje ele fala só sobre momentos históricos. Eu peguei uma vez um podcast dele, uma vivência dele, que ele falava só sobre o dia das Torres Gêmeas, lá, sabe? O World Trade Center. Sim. Então ele falava muito sobre isso, como que eram os aspectos astrológicos daquele momento, naquela hora, né? E como isso ia perdurar para as gerações futuras. Então dá para fazer a mapa astral de tudo. Eu achei que só fosse para pessoa. De tudo. Que legal. É isso, nossa. É bem louco. Vale a pena fazer isso. É um campo de estudo bem complexo, bem interessante, né? Sim, e infinito. Infinito. Pelo que você está falando aí, tem uma infinidade de possibilidades, né? Muito. E quanto mais se você gostar, né? Quanto mais você vai estudando, mais curiosidades vai vindo, assim, você fala, nossa, gente, como eu nunca pensei, isso vai te levando. Você vai compreendendo que tem os planetas pessoais, né, que é o Sol, Lua, Vênus, Marte e Vênus, Marte,
Esses são os planetas pessoais. Vai falar mais do nosso pessoal mesmo. Sim. E tem os planetas sociais, que esses planetas eles ficam durante 1 ano, 2 anos em cada signo. Então ele já cuida de uma área mais da nossa sociedade mesmo naquela época, né? Que é Júpiter e Saturno. Agora tem os planetas geracionais, que aí fala de uma geração total, assim, né? Que aí é Urano, Netuno e Plutão. Que esses planetas já ficam, assim, 10 anos num signo, 20 anos num signo. Então vai falar de uma geração que que aquela geração, né, veio para trabalhar. Ele marca aquela geração. Exatamente. E aí depois tem essa coisa que a gente chama de revolução. Então cada planeta tem a sua revolução. Nós fazemos aniversário, na astrologia isso se chama revolução. Porque a gente faz o ciclo completo em volta do Sol. Né? Então completou esse ciclo, você faz aniversário. E os outros planetas é a mesma coisa. Sim. Então aqui não dá pra comemorar todos os ciclos. Eu queria, adoro. Mas não dá. Mas, tipo assim, tem o ciclo da Vênus, tem o ciclo de Marte. Você tem um aniversário, falando de um modo bem simplista, você tem um aniversário em cada planeta. E Sim. o ciclo de cada planeta é diferente. Sim. Tem planetas aí que demoram 3 anos pra completar um ciclo. Outros são... Não sei exatamente. Mas são diferentes, né? O mais temido é Saturno. Né? O pessoal fala muito de retorno de Saturno. Ai, meu Deus, retorno de Saturno. O pessoal fica em choque. Porque realmente é um planeta mais exigente, assim, cobra coisas da gente, nível social, né? De estruturas também, pessoais, no corpo também, tudo, assim. É realmente um planeta que é justamente isso, né? Porque é o 4º ciclo de 7. Então Saturno ele começa a dar as caras lá para os 28 anos, né? Mostrar que veio. Então acontece muita coisa com muita gente, assim, eu já li muitos mapas que hoje, inclusive, eu estou terminando meu retorno de Saturno, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Perde alguma coisa para ganhar alguma coisa. Saturno ele tem a própria arquétipo dele é uma foice. Então ele vai tirando excessos, né, que a gente foi construindo ao longo da vida, tira esses excessos para conseguir construir uma coisa nova baseada na sua essência real, não no achismo. Que louco. Né? Ele é muito realidade, né? Ele trabalha muito a realidade, sabe? Então, tipo, 28 até os 32 anos acontece alguma coisa na nossa vida, o ápice é nos 30, né? Acontece alguma coisa que a gente perde. Realmente ele é sem massagem. Então as pessoas ficam realmente em choque assim com Saturno. Mas eu acho que a essência dele maior é aquele mestre que te guia, sabe? Que te fala, aqui é realidade. Nós estamos na matéria, é realidade, sabe? Você vai ter que lidar com isso. É um desafio real que você precisa superar. Senão... Beijo! Fantástico! Mas assim, não tenham medo, gente. Não tenham medo de Saturno. Mas vão andando no compasso de Saturno pra você... Pra entender melhor, procura a Bárbara pra fazer o seu mapa astral. É isso aí. Né? Bárbara, foi uma conversa bárbara. Foi, né? Muito agradecido. Eu costumo pedir... agradecer as pessoas aqui usando a palavra generosidade, né? Então, primeiro eu agradeço a generosidade de você estar aqui dividindo o seu tempo, sua história, suas vivências com a gente. E saindo do podcast, é aquilo que eu estava falando no começo. Eu agradeço a generosidade do artista, de todas as pessoas que estão aí brigando para fazer um sonho que não é só da pessoa, mas é um sonho coletivo, virar realidade. E você é uma prova disso. Você está abrindo mão de muita coisa para trazer uma visão diferente para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Sim. E isso é generosidade, né? Então eu agradeço essa generosidade. Né? Obrigada pela oportunidade de estar trocando aqui com você. Foi muito bom falar, reviver histórias, memórias, né? Sim. E é uma generosidade sua também, né? Por criar, pensar na produção e tudo isso, que eu sei que não é fácil. A vida do podcaster não é fácil.
Né? E vida longa, né? Obrigado. Vida longa para você. Pode contar com a gente, com a Rede Nós por Nós, Valeu. comigo, Bárbara pessoalmente também. No que eu puder somar. Tamo junto. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Valeu e até a próxima.